Nosso estudo de hoje é a lição 48 do livro Rumo Certo. Tem por título Atualidade e Nós. Contemplarás o mundo sob o impacto do progresso, observando que no bojo da tempestade surge a presença do trabalho renovador. Enquanto a ventania da transformação assopra furiosamente sobre a nave terrestre, alterando-lhe os rumos, guardarás lealdade à fé no supremo poder que lhe assinala os destinos. Muitos viajores, nossos irmãos, amedrontados diante da tormenta, perguntam por Deus, ao passo que outros se rendem à descrença, tentando aniquilar o tempo na embriaguez dos sentidos, como se o tempo pudesse acabar. Outros se recolhem à tristeza e ao desânimo, desistindo da luta construtiva que foram chamados, e outros, muitos, ainda derivam para a fuga, acelerando os próprios passos na direção da morte, qual se a morte não fosse a própria vida em si. A nenhum deles reprovarás. Cada um de nós vive nas dimensões do entendimento que se nos caracteriza o modo de ser, e na altura da visão espiritual que a luz da verdade já te guindou. Podes ser a compreensão de todos e o apoio fraternal para cada um. Reconhecerás que a universidade habilita o raciocínio para as glórias do cérebro, mas tão somente a escola da vida prepara o sentimento para as conquistas do coração. Por isso mesmo, unificarás a ciência sem menosprezo à consciência. Estimarás a liberdade sem descurar da disciplina. Entesourarás conhecimento cultivando bondade. E situar-te-ás nas frentes da cultura, socorrendo, porém, quanto possível, as retaguardas do sofrimento. Serás, enfim, o companheiro fiel do Cristo, a quem aceitamos por mestre, e na certeza de que Ele, o Senhor, está conosco hoje, tanto quanto esteve ontem, e tanto quanto está agora e estará para sempre. Marcharemos juntos a ouvir-lhe em qualquer circunstância o apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Emmanuel começa falando sobre o impacto do progresso, e a gente, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando vai estudar a lei da destruição, a gente vê que, na verdade, na natureza nada se destrói, tudo se renova, como já dizia lá aquele francês Lavoisier. Na verdade, o que a gente chama de destruição da matéria vai proporcionando oportunidade de progresso ao espírito, embora isso seja muito doloroso para cada um de nós. No ano passado, a gente assistiu umas enchentes no Brasil todo, muito mais comovente a que aconteceu no sul do país. Mas aqui pertinho da gente, a gente viu muita gente perder tudo ou quase tudo, inclusive amigos da nossa casa espírita também. E a gente ficava perguntando, mas por que isso acontece? Aí falou, não, o que isso está trazendo como necessidade de mudança? Aí começou a vir na minha cabeça na hora que eu estava fazendo a prece, que é assim que os espíritos agem, eles vão nos intuindo. E aí eu comecei a pensar que o Japão é um país super populoso, uma ilhazinha, que acontece de tudo lá, inclusive terremotos, que a gente não tem acostumado com essa realidade aqui no Brasil. Mas eles desenvolveram uma capacidade tremenda de superar essas intempéries todas. Por quê? Porque é questão de adaptação mesmo. E a gente aqui, vamos botar aqui no Ocidente, depois que a gente teve a notícia, confirmada por vários astrônomos, vários cientistas, de que a Terra modificou o seu eixo, a Terra inclinou um pouco. E essa modificação fez, inclusive, as alterações das estações. A gente ouvia na década de 70 o poeta falar que as águas de março fechando o verão, e a gente vê que normalmente março nem água tem mais. As estações estão misturadas quanto aos seus efeitos do passado. Isso vai fazendo com que a gente sofra mudanças muitas vezes drásticas. E, por exemplo, essa da enchente está demonstrando claramente para a gente que a gente tem que se preparar para escoamento de água, que a gente tem que drenar os nossos rios, que a gente tem que evitar a sujeira que fica
nos rios de hoje. Assim como a gente tem estação de tratamento da água aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, a gente tem que procurar fazer de alguma maneira estações de tratamento dessas águas daqui dos rios, porque é isso que acontece quando chove, não está tendo para onde a água ir. É claro, uma educação também do povo, porque a gente sabe que jogar lixo na rua depois vai trazer esse problema. A gente presenciou recentemente uma pessoa varrendo a calçada em frente ao seu estabelecimento comercial e ela não estava com pá, ela estava jogando até o ralo público e jogando o lixo todo dentro do ralo público. Então aquilo ali claramente, se tiver uma chuva mais forte, vai estar entupido, vai subir e vai trazer problema para a gente. Então está sendo sim convite a progresso, embora esses convites ao progresso, todas as vezes que se fala da lei de destruição, eles acabam sendo dolorosos. A gente queria, de alguma maneira, que a coisa fosse mais suave, mas a gente também há de convir que, sendo dessa maneira, você é obrigado a modificar a sua postura. Então o Emmanuel, ele vem falar para a gente o seguinte: primeiro, qual é a postura que a gente deve ter? Quando a ventania da transformação assoprar furiosamente a nave terrestre, ele vem falar para a gente: você vai guardar a lealdade e a fé no Supremo Poder. Tá, então o primeiro convite para a gente: eu tenho que ter fé em Deus o tempo todo. É claro que eu não vou ficar inerte com as coisas que estão acontecendo, eu vou procurar ajudar, mas eu sei, o que está acontecendo dessa maneira tem alguma razão, né? Eu tenho que ter fé em Deus. E eu tendo essa postura, eu vou estranhar que as pessoas que estão ao meu redor estarão tendo posturas diferentes. Então ele fala que, quais são as posturas? Descrença, tentando aniquilar o tempo na embriaguez dos sentidos. Então a pessoa fica descrente, vai usar as drogas ou o álcool. Ou às vezes até comer demais. A embriaguez dos sentidos. Outros se recolhem à tristeza e ao desânimo, desistindo da luta, acelerando até os próprios passos na direção da morte. E o Emmanuel vem falar para a gente: a nenhum deles reprovarás. É nesse momento que eles vão estar precisando da ajuda daqueles que estão mais equilibrados diante desses fenômenos. Então é interessante a gente começar a pensar e fazer uma reflexão com a gente mesmo. Né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que ainda é muito recente: a pandemia. Todos ficamos apavorados com a pandemia, todos fomos pegos de surpresa. Mas durante a pandemia, se eu parar para fazer uma análise, eu tive mais medo do que fé ou mais fé do que medo? Eu espalhei mais esperança ou, conforme os vídeos chegavam, eu saía compartilhando os vídeos nas redes sociais, trazendo mais terror, trazendo mais problemas sobre as pessoas? E no final das contas, o que a pandemia trouxe de novidade para a gente? Eu posso dizer para vocês que esse vídeo de 10 minutos aqui estudando Emmanuel, ele surgiu na pandemia. Durante a pandemia eu falei: não, eu tenho que fazer uma coisa de útil. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar a casa toda, arrumar aqueles cantos que eu nunca imaginei que eu fosse arrumar um dia. Desfazer de um monte de coisa. Eu estava em casa, não tinha o que fazer, não podia sair de casa, né? Depois que arrumou tudo, eu comecei a descobrir alguns amigos com depressão. Falei: vou fazer uma live musical para eles faziam pedidos de música. Toca aquela música tal, toca aquela música tal. E eu tocava as músicas aqui para eles e cantava. Tudo bem. Eu falei: é muito pouco. É muito pouco. Vou fazer o seguinte: vou começar a fazer esse estudo do Emmanuel. Então esse estudo que a gente faz todo dia foi fruto daquele período. Mas a gente já de convir que todo mundo teve um pouquinho de parcela, né? Até eu reconhecer que, peraí, se eu compartilhar esse vídeo, eu vou estar trazendo mais terror do que coisa boa, né? Então, peraí, vamos fazer as postagens online. Comecei a botar na cabeça, falando: a partir de agora, as postagens que vão sair de mim tem que ser coisa edificante. Então não é que a gente fique alienado a tudo, não é. Mas pelo menos em rede social, a gente passou a ter essa postura também, que veio da pandemia. Falou: só vou colocar coisa que foi edificante, não vou colocar crítica a ninguém. Pode até de vez em quando rolar uma brincadeira por conta de futebol, porque futebol, o melhor do futebol é a resenha depois, né? A encarnação de quem perdeu, quem ganhou, até vale. Mas briga política, críticas, não. E assim a gente não criticar e, nesse momento, ser o companheiro fiel do Cristo, como diz o Emmanuel
no final da lição. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.